Olá, hoje eu vou falar um pouco com você sobre o Evangelho de Lucas, que nos introduz à semana final da vida humana de Jesus. Vou comentar um pouco a jornada da celebração da Paixão do Senhor e a ressurreição, que é a Páscoa. A partir do domingo, que é o Domingo de Ramos, iniciaremos essa jornada, que vai nos conduzir pelos últimos momentos do Senhor aqui, até o momento da sua morte, crucificação e ressurreição. Que possamos celebrar de uma forma profunda, entregar nosso coração a Deus e que Ele nos ressuscite com Ele. Temos duas palavras aí muito fortes, que é Hosana, quer dizer salva-nos, é um grito de alegria. E depois temos no final da semana, no seu julgamento, a palavra crucificai, que é gritos de ódio. A mesma multidão. E o nosso grito hoje? Será que somos discípulos de Jesus quando tudo vai bem, mas pronto a negá-los quando nos achamos envolvidos em dificuldades e perigos por causa dele? Galileia estava fora da Judéia e os galileus, como Jesus, eram tidos pelos outros judeus, inclusive de Jerusalém, que vamos supor assim, era uma cidade grande, como caipiras e broncos. A agricultura e a pesca eram as principais atividades econômicas da região da Galileia. A região não era árida e rochosa. Havia muita chuva e produzia-se cereais, azeite de oliva, vinho e frutas. Nazaré era pequena aldeia onde residia José, Maria e Jesus, quando voltaram do Egito. E as principais cidades da Galileia eram Tiberíades, Cafarnaum e Nazaré. Jerusalém já era o centro do poder econômico, político, religioso e social dos judeus daquele tempo, onde 80% da população era pobre e já significava um risco para Jesus e seus seguidores. Sua mensagem, propagada desde a Galileia, região periférica do império, chegara à audição dos líderes religiosos situados no templo. Procuravam uma oportunidade para eliminar Jesus. Jesus vive sua via sacra lá, onde, após a sua ressurreição, os discípulos também saem para comunicar a boa nova de lá, de Jerusalém, para outros lugares. Então, Jerusalém é onde Jesus vive a sua via sacra, mas também de onde depois os discípulos saem a anunciar a boa nova. Estamos entrando na Semana Santa, centro do ano litúrgico e a recordação da fé em Cristo, paixão, morte e ressurreição. Celebrar ela é participar dos ritos, últimos eventos de Jesus e refletir sobre a incidência deles em nossa vida. Devemos ser sujeitos, participantes desse mistério celebrado e não apenas mero espectadores. Simbolismo de ramos foram usados para a aclamação do Messias, que viria assumir sua posição perante o povo. Hoje acompanhamos a entrada triunfal dele para participarmos do mistério da oferta de si mesmo. Os poderosos que moravam na cidade de Jerusalém rejeitavam a presença e mensagem de Jesus, mesmo mostrando, por ordem do Pai, muitas obras, sinais, milagres, ensinamentos e evidências, enquanto os pobres, os discípulos e a multidão aceitavam a mensagem trazida pelo Messias. Vemos um contraste entre a entrada de Jesus e a ostentação de poder e soberba por parte dos poderosos. Jesus entra em um jumento, animal de carga, tamanho médio, focinho e orelhas compridas, montaria dos pobres na época, enquanto os fariseus, ou os chamados separados, homens devotos do Torá, seguidores radicais da lei oral,
moralista, que ostentava grande santidade exterior na sua vida. E também temos os saduceus, que eram latifundiários, maioria era membro do sinédrio, andavam em cavalos bonitos, fortes, em sua maioria não acolheram a visita de Deus na pessoa de Jesus e promoveram a condenação e morte de cruz. Por quê? Inveja. As autoridades de Jerusalém, fechadas em si mesmo, egoístas, autossuficientes, opressoras, não estavam dispostas a renunciar ao mecanismo que asseguravam poder, influência, domínio, não queriam abrir mão dos privilégios, arriscar e aceitar a conversão proposta por Jesus, que teria como consequência a sua morte, pois por amor ele luta contra o pecado, contra tudo que gera morte, medo, injustiça, exploração. Ponto alto da liturgia: narração da paixão de Jesus. Coloquemos na interioridade e silêncio para ouvirmos o relato da morte do Senhor, cujo sentido compreendemos pela fé. O que Lucas nos apresenta na versão da paixão de Jesus? A última ceia. Jesus se propõe como exemplo de serviço. O maior é aquele que serve. Instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Fazei isso em memória de mim. As mulheres consoladas por Jesus no caminho do Calvário. Jardim das Oliveiras. Aparecimento do anjo do céu, que dava forças a Jesus, que, entrando em agonia, orava mais ainda, e seu suor tornou-se como gotas de sangue. Mostra a fragilidade humana de Jesus, mas que segue o projeto do Pai, sendo obediente até o fim. Bondade e misericórdia de Jesus, quando cura o guarda ferido por Pedro, no jardim do Getsemane. Simão de Cirineu leva a cruz atrás de Jesus, modelo de discípulo, que toma a cruz e o segue no caminho de entrega e dom da vida. O ladrão, perdoado na cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É desconcertante o amor do Filho de Deus, que morre na cruz pedindo perdão ao Pai pelos seus assassinos. Temos a alegria da entrada triunfante em Jerusalém e o trama do processo e final da vida de Jesus, abandonado pelos discípulos por medo. Dor, sofrimento, morte e cruz. Vemos a confiança e obediência a Deus e a doação de amor por todos nós. Ele encara essas realidades firme no Pai, sem recuar ou acovardar diante dos desafios e ameaças. Por amor, Deus mandou seu Filho Jesus ao nosso encontro. Experimentou a fome, o cansaço, o sono, conheceu as tentações, tremeu perante a morte, suou sangue, antes de aceitar a vontade do Pai. É estendido no chão, esmagado, abandonado, incompreendido, e continuou a amar. Desse amor resultou a vida plena que ele quis repartir conosco. Está aí a mais linda e espantosa história de amor que é possível contar. Ela é a boa nova. Contemplar a cruz, onde se manifesta o amor e a entrega de Jesus, significa assumir a mesma atitude e solidarizar-se com aqueles que são crucificados nesse mundo de hoje. Depois temos a ressurreição, a Páscoa. No primeiro dia da semana, ainda de madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os aromas
que tinham preparado, mas encontraram a pedra removida do túmulo, o corpo não estava mais lá. Não sabia o que fazer. Eis que apareceu diante delas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres, dois homens em roupas brilhantes, e disseram: Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, porque venceu a morte e voltou à vida. Ele não está aqui, ressuscitou. É o anúncio extraordinário da vitória de Deus sobre o mal e a morte. Mostra para nós o poderio de Deus, que a morte não é o fim e que Jesus venceu o poder da morte. E que ele trouxe a salvação para todos nós. Santo Agostinho fala: subimos a Jerusalém e participamos de sua traição, condenação, morte e ressurreição. Alegremos com os ramos, aclamando o Rei, e silenciamos diante de seu reinado diferente. Sua glória se esconde em todas essas coisas. O paradoxo da ação divina nos indaga e nos fascina ao mesmo tempo. Como expressa a frase: é preciso compreender para crer e crer para compreender. Esta é a história do nosso Salvador, do Filho do Deus vivo, Jesus Cristo. Se você gostou desse conteúdo, dê o seu like, compartilhe para que ele atinja mais pessoas.